Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o consultor e produtor cultural Vinícius Palmeira. Formado em Economia com pós-graduação em Planejamento Governamental, Vinícius Palmeira foi executivo por 10 anos no Grupo Losango de Financiamento, no Rio de Janeiro, onde descobriu sua vocação como produtor cultural ao gerir parcerias da empresa na área. Desde que voltou a Alagoas, já foi secretário adjunto de Cultura de Maceió, na gestão Cátia Borne, diretor de Ação Cultural no governo Ronaldo Lessa, diretor de Programas Integrados do Ministério da Cultura, até assumir, em 2013, a presidência da Fundação Municipal de Ação Cultural de Maceió, onde atuou até 2020, período em que atuou também como presidente do Fórum Nacional de Secretários de Cultura das Capitais. Nesta entrevista, Vinícius nos fala sobre a exposição fotográfica do alagoano Dorival Aires, da qual é curador. Fala também sobre os avanços na produção do audiovisual em Alagoas e a produção dos 120 anos de Nise da Silveira, programada para o ano que vem. Bem, Vinícius, como diria a Jaque, por partes. Uma alegria estar aqui, Gorete. Muito obrigado pelo convite. Pois bem, inicialmente nos fale sobre essa exposição fotográfica. São 5 décadas, né, de trabalho contínuo. Sim. O que dizer sobre essa exposição? Pois é, eu acho que quem chegar na exposição de Dorival Aires, 5 décadas de fotografia, vai se deparar com algo que fiz a curadoria, logo de frente tive que entender. É a diversidade do artista com relação aos seus temas, com relação ao seu olhar. Ele é um artista genuinamente alagoano, daqui de Maceió, filho de um fotógrafo, daqueles fotógrafos que nós tínhamos aqui, era o pai, a família tinha o cine, era o Fotolux, aqueles fotos que a gente ia tirar as fotos para a documentação, né, que, como tínhamos naquela época, vários em Maceió. Então, ele é filho de um fotógrafo profissional que sustentava a família com o seu estudo fotográfico, mas ele sai dessa influência para, logicamente, ter o olhar e capturar imagens de Alagoas, a imagem do lugar onde ele vive. Todo o produto dele, todo o trabalho dele é alagoano. Ele não tem nada que não seja em Alagoas. Até porque ele é um fotógrafo com algo inusitado. Ele tem claustrofobia, então não costuma viajar para outros lugares. Se deslocar para locais. Exatamente. Então, ele centrou toda a sua inquietude, porque o fotógrafo é, sobretudo, um artista bastante inquieto, e vai nos mostrar um Alagoas de diversas formas. Através das pessoas, da cultura popular, a exposição traz vários exemplares de mestres da cultura popular, dos nossos folguedos, das nossas tradições. Ele vai apresentar as paisagens do nosso estado em várias perspectivas, na praia, no sertão ou na zona da mata. E algo que nos surpreende, por exemplo, muito rico e com certeza de muito gosto das pessoas que vão à exposição, são as marinas nas nossas lagoas, Mundaú e Manguaba. Os nossos barcos ancorados na margem da lagoa, que isso é uma visão lúdica, rica, que é a nossa cara. Com o pôr do sol, então, fica fantástico, maravilhoso. Fantástico. O cenário natural. Sim, e ele trabalha também na parte de impressão dessas imagens, né? Ele exacerba, por exemplo, algumas cores para trazer efeito. Então, há uma das seções, que são as marinas da Mundaú Manguaba, que eu chamei de marinas naturais, porque não são fotos produzidas em hipótese nenhuma. É o nosso cotidiano. É você passear na ilha de Santa Rita, na Massagueira. Sobre outro olhar. Né? Sobre um outro olhar, um olhar bem específico, um olhar extremamente artístico, né? Que compõe aquele visual de lagoa, de céu, com os nossos barcos. Os tons das cores são aumentados e nos traz um espetáculo de imagens e de fotografias neste quesito específico. É uma retrospectiva, pode-se dizer assim? Sim, uma retrospectiva. Ele tem mais de 50 anos de fotografia
ele é um professor, um filósofo, ele tem uma história na educação, ele nunca viveu de fotografia, mas ele tem mais de 70 mil, ou até, não tem um cálculo preciso, mas mais de 100 mil cromos, todos retratando a nossa beleza. Inclusive, ele tem uma das sessões, é uma sessão abstrata, onde ele explora visões das mais surpreendentes, frestas de paredes, muros que estão se recuperando. Não tem limite para a criatividade, Não, né? não. Engraçado porque é um limite territorial. Porque é um artista, como disse, genuinamente alagoano, mas de uma diversidade imensa, com um colorido que é a nossa cara, né? Que o colorido Está nas presente nossas em tradições tudo, nas populares. nossas tradições, na nossa natureza, uma exatamente. natureza que tem uma exuberância de cores que nos chama a atenção, é todo mundo que nos visita. Então, na exposição de Jorge Van Ayres, uma retrospectiva de 5 décadas de fotografia, vai apresentar um universo diversificado que vale a pena conhecer. Ela está no complexo, no anexo do complexo Teatro Deodoro, que, aliás, é um excelente espaço de exposição aqui da cidade. Até quando? Um orgulho. Foi lançada na semana anterior, no dia 17, ela vai de 18 de setembro a 26 de outubro. É anexo do Complexo Cultural Teatro Deodoro, ali no centro, perto do Teatro Deodoro. E a visitação pode ser feita todos os dias de segunda a sexta, de 9 às 17 horas. É uma pena que, infelizmente, no final de semana, os nossos museus ainda estão fechados, as nossas galerias, né? Porque sabemos da dificuldade que é abrir uma casa no final de semana, os custos disso. Mas uma cidade turística precisa estar aberta. Não pode viver só de mar e céu, né? Não, não pode, porque a gente tem muito mais para oferecer, uma muita cultura rica. História. Com certeza. Pois bem, e pode-se fazer também visitas com estudantes? Sim, com grupos. Foi inicialmente bem interessante agora nesse final de semana. Os netos do fotógrafo organizaram, eles estão numa faixa entre 7 e 9 anos, organizaram visitação das suas escolas, com monitoramento. Nós daremos atenção. Se a exposição está abrigada pela gestão do Teatro Deodoro, mas a gente se desloca para acompanhar, quando é necessário, um grupo, para ser guiado, para chamar atenção para os aspectos da obra, né? E, sobretudo, para deixar o alagoano orgulhoso daquilo que é feito aqui, porque somos nós que temos que, primeiro, elogiar o que a gente faz. Exato. Se a gente não tiver orgulho daquilo que a gente faz, a gente não pode mostrar ao mundo com a naturalidade com o que fazemos, né? E certamente. Com a competência, diga-se de passagem, com o que fazemos, porque não é só importante fazer, mas fazer bem, fazer bem com competência, feito. bem feito. Isso. Pois bem, Vinícius, falemos agora sobre esse boom na produção do audiovisual aqui em Alagoas. Nos conte como isso vem acontecendo. Pois é, uma boa ponte, né? A gente está falando nas artes visuais, porque a fotografia é arte visual, e vamos migrar para o audiovisual. Pois, o audiovisual é algo assim extremamente surpreendente no sentido da sua produção, no sentido de mostrar a sua capacidade de produzir títulos em cinema aqui no estado de Alagoas. Já há alguns anos, apesar do pouco conhecimento do alagoano, que aí volta aquela mesma observação sobre que nós precisamos aprender a valorizar mais aquilo que produzimos, né? E isso, o audiovisual, é bem notório. Nós temos, por exemplo, agora, em dezembro, nós teremos a Mostra Sururu. É uma mostra de curta-metragens de Alagoas, na sua 15ª edição. No curso desses 15 anos, essa mostra já apresentou mais de 300 produções em curtas-metragens do estado. Não só de Maceió, como de vários municípios. Arapiraca, hoje, é um município também promissor em audiovisual. E em lugares até com menos perspectiva de que haja uma produção, acontece. Caso de Teotônio Vilela, cujo um dos filmes produzidos, O Trem Baiano, ganhou o Festival de Brasília. Isso há algo em torno de 7, 8 anos atrás.
uma produção inédita, onde a população da cidade é envolvida num conto do vigário. O filme conta a história de um trem baiano que vem do espaço e compactua a história com a população, que dá aderência e vai para o filme. Quando você assiste, você jura que a população está dando depoimentos reais, ela está ali atuando. Entre realidade e ficção. Exatamente. Né? Você imagina, quer dizer, nós temos capacidade de envolver uma comunidade dentro de um roteiro cinematográfico e a população reage e nós aproveitamos. Quer dizer, criatividade, genialidade no cinema alagoano. Interessante que você trouxe aqui, não é? Esse catálogo da rede de capacitadores do audiovisual de Alagoas. Nós chegamos a esse ponto, uma publicação... Tamanha a nossa competência e capacidade, inclusive, de ensinar. Exatamente. E todas as vertentes do audiovisual estão contempladas nessa rede de capacitadores. Sim. Com a Lei Paulo Gustavo, nós tivemos a necessidade de organizar o audiovisual para capacitar a implantação da lei no Estado. Então, 50 profissionais do audiovisual de Alagoas, através de uma ação nossa, junto com o SEBRAE e com a Secretaria de Estado da Comunicação, criamos uma rede... Joaldo Cavalcante, a quem sempre agradeço, uma pessoa de sensibilidade enorme, foi quem produziu, inclusive, um manual com a capa do artista Ulisses Ribas, e trazendo a disponibilidade de profissionais para o ensino do audiovisual no Estado em diversas áreas, desde a produção de curtas ou de longas-metragens, a roteiro, a cenografia, a dramaturgia, enfim, aprender a filmar por celular, que é importante, é um poderosíssimo esse instrumento na mão para o audiovisual, aprender a editar, enfim, a envolver juventude na produção e na elaboração do audiovisual. Então, uma das provas da nossa riqueza não é apenas a quantidade de filmes que fizemos, mas os profissionais que temos no Estado. Disponíveis aqui no mercado. Disponíveis no mercado, atendendo já a esse e a outros mercados. E sendo ganhadores de festivais, de prêmios internacionais. Nós tivemos, por exemplo, Infantaria, premiadíssimo no exterior, de uma grande cineasta nossa, Laís Araújo. Né? Eu trouxe até uma cola aqui, o Festival de Roterdã, por exemplo, levou como ficamos na mesma altura. Os títulos às vezes são longos e me complica. Como ficamos na mesma altura. É um curta-metragem produzido pela realizadora Laís Araújo e pelo realizador Ulisses Arthur, promissor demais nesse segmento, e que foram convidados pelo Festival de Roterdã para apresentar a sua obra. Agora, um filme importantíssimo para Maceió, porque vai tratar do crime da Braskem, que é Cravaram uma Cova no Meu Coração. Bem sugestivo. Muito nome sugestivo, ganhou o Festival de Curitiba e hoje faz uma trajetória nacional em festivais prestigiadíssimos. Filmes, estou falando da nova geração, mas não quero deixar de falar da geração que está aí consolidada, de Werner Salles, de Rafael Barbosa. Nós temos um literato, professor Newton Rezende, produzindo filmes e ganhando com A Barca, um filme extremamente premiado pelo interior do Brasil. Um filme de uma alagoana ambientado em Guaxuma. É um dos 6 pré-selecionados para representar o Brasil justamente no Oscar. Isso, Sem Coração. Filmado, produzido na Guaxuma pela cineasta Nara Normandi, que já é associada ao Polo do Audiovisual de Pernambuco e cuja produção, com assistência de Rafael Barbosa, aconteceu na Guaxuma. Um filme lúdico que trata do passado dela, da formação adolescente dela, ambientado no local onde baleias aportam, onde tem uma casa onde aconteceu um crime, enfim, todo um contexto nosso que encantou o mundo e que foi apresentado em Cannes e no Festival de Veneza. Maravilha.
Olha, chegamos ao final do nosso primeiro bloco do Frente a Frente. Ótimo. E eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Voltamos em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o consultor e produtor cultural Vinícius Palmeira. Nossa conversa está boa e agora vou falar sobre uma questionar, né? Sobre uma realidade que é o protagonismo das mulheres também no audiovisual. Como se explica, no momento, esse crescimento da participação feminina, Vinícius? Isso é notório, é visível, é o protagonismo feminino no audiovisual aqui em Alagoas. Você tem uma série de, aliás, não só realizadoras, que são chamadas de cineastas, mas atuando em várias frentes. Na frente de produção, no roteiro, no estudo do audiovisual. No fazer cinema. No fazer cinema. E nós temos, por exemplo, eu citei aqui Laís Araújo, que ganhou Nara com seu Normandi. filme Santa Fantaria, Nara Normandi, mas nós temos Rená Berendelli, Maísa Reis, Renata Baracho, Adriana Manolho, estou aqui colando Beatriz Vilela, Amanda Moa, são mulheres, Alessandra Moretti, são nomes importantes e que vocês todos irão ouvir falar, porque são jovens, são pessoas que estão se dedicando ao cinema de corpo e alma e estudando, trabalhando com um trânsito nacional. Enfim, é uma comunidade que nos chama atenção, não apenas porque são a novidade de mulheres protagonizando cinema, não, porque é uma atividade tradicionalmente feita por homens, mas hoje essa realidade muda radicalmente e a mulher assume um cargo, assume um posto protagonista e toma na frente de todas essas produções. E na tela também, a Aline Marta, nossa grande Aline Marta, convidada, né? 2 vezes premiada no Festival do Rio de Janeiro, em 2 sequências do ano passado e esse ano. Um orgulho para a nossa internacionalização, inclusive, porque o cinema ele é para o mundo, ele não está restrito ao seu território, assim como o teatro. O cinema tem a favor dele a tecnologia que faz com que sua expansão e sua fruição se dê com a maior dimensão possível. E nós estamos construindo isso aqui em Alagoas. Mas é interessante que tudo isso está acontecendo e seguramente poucas pessoas sabem, né? É verdade. Existe aquela velha história que o santo de casa não faz milagre. O que eu entendo isso para o audiovisual aqui em Alagoas? Nossas elites, nossa classe média educada, escolarizada, não consegue, valoriza. não valoriza, não observa e tem um ar de desdém quando se refere à produção local. Eu acho que a gente deve falar isso com toda a liberdade, porque isso é uma conduta a se pensar. A se rever. A se rever. Porque, por que isso? Se nós estamos falando de coisas nossas com a maior Que profundidade... são valorizadas lá fora. A feira de Anadia, que foi mostrada num dos filmes de Laís Araújo, passei pela Europa com todo mundo encantado. De ver o quê? De ver o nosso colorido, de ver uma feira pública nossa, a alegria do nosso povo, o colorido das nossas frutas. Quer dizer, você não valoriza isso, mas o mundo valoriza. Exatamente. E a gente tem que mostrar isso para o mundo o tempo todo. Né? De toda essa beleza que a gente tem. E que a gente, às vezes, coloca embaixo do tapete, esconde. Por quê? Né? Porque é um padrão apenas global ou um padrão mundial que tem que ser respeitado? Não, a gente está aqui para romper barreiras, né?
quebrar paradigma e apresentar para o mundo, por exemplo, toda a cultura de uma terra que emana e que recebe de seus realizadores o maior tratamento possível. Eu sou fã do cinema alagoano e a Mostra Sururu, que está vindo aí em dezembro, vale a pena ser apreciada. Acho que todos fiquem atentos. Ela sai na mídia, ela tem uma difusão bastante razoável. É porque, às vezes, a gente não consegue enxergar aquilo. Mas a gente que está bem na frente. Pois é, a gente volta ao passado em que Penedo, Sim. algumas cidades já começavam a mostrar esse interesse Sim. pela produção cinematográfica. Sim. Penedo é Pilar, é Arapiraca, enfim, existem núcleos, né? Aí, Sim. Tradicionais. Tradicionais, Nós temos um site aqui, uma plataforma chamada Alagoar, que eu convido a todos para dar uma visitada. É muito rica porque ela traz a grande produção do audiovisual alagoano. Alagoar. Alagoar, da pesquisadora Larissa Lisboa, uma pessoa dedicada à pesquisa do que nós produzimos, encerrou nessa plataforma, inclusive os filmes. Eu fui fazer agora há pouco um recorte sobre títulos que trabalhavam, por exemplo, as questões da negritude, e títulos para índios. Encontrei mais de 70 filmes cuja temática é a negritude. A nossa, não estamos falando de outros mundos, não. O Da nosso nossa mundo, história. da nossa história, da nossa realidade, do nosso cotidiano. Sobre índios, parece incrível como é que o território desse tem. Temos índios e temos rituais fantásticos que está sendo registrado pelo cinema. O nosso cineasta mor, ou um dos mor, Celso Brandão, assim como o amigo Guilhermino, que vem de uma trajetória longa de cinema, tem também Joaquim Alves, são os primórdios do nosso audiovisual dos anos 70, fim dos anos 60, anos 70. O Festival de Penedo, depois numa nova etapa, no final dos anos 90, os docs TVs que foram incentivados, e aparece aí a figura de Werner Salles, de Hermano Figueiredo, aqui presente com a gente, um pernambucano, um paraibano que vive entre nós, e sua esposa Regina Barbosa, realizadores importantes do audiovisual. E agora, numa última fase, eu tive a alegria de estar quando estava à frente da cultura do município, do arranjo regional do audiovisual. Que foi importantíssimo. Importantíssimo, trouxe recurso. Viabiliza, né, a produção. Sim. A Ancine trouxe uma política nacional importante que precisava ter um anteparo local e que nós damos. Então, essa política dizia o seguinte: para cada R$1 colocado pelo município, nós colocamos 5. Então, conseguimos fechar, no arranjo regional de 2018 para 2019, 15 milhões para o cinema alagoano. E logo em seguida, as leis emergenciais, Aldir Blanc. Período da pandemia. E agora, sim, no período da pandemia, e agora também a lei Paulo Gustavo favorece. O que difere para o telespectador que não tem o domínio desse conhecimento? O que representam, na verdade, as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo? A lei Aldir Blanc, ela vai atender, no momento da pandemia, a todos os segmentos culturais, inclusive o audiovisual, mas ela se destina, sobretudo, a valorizar o trabalho já realizado. Uma forma de premiar o artista de uma forma emergencial, já que foram os artistas e a cultura a mais, sem querer dividir, sem querer achar que o próprio sofrimento é maior do que o dos outros, mas foi a cultura e foi a comunidade cultural que mais sofreu no mundo com a perda do trabalho, com a retração causada pela pandemia. E, muito interessante, também foi o segmento que socorreu a todos, porque não tivesse havido cinema, música, teatro, as lives. O caos do caos. Tinha havido suicídios coletivos ao redor do mundo. Então, a mais sacrificada, aquela que mais sofreu os danos causados pelas quarentenas, né, pela retração do trabalho durante o período pandêmico, é ela quem nos serve de alento, que nos socorre
e que nos dá perspectiva de A continuidade. arte, né? A arte. A arte salvadora, né? A arte que vem para integrar as nossas vidas e dar ânimo às nossas almas. Eu acho que esse papel existiu e foi interessante ver a própria dicotomia dessa situação. Então, a Lei Aldir Blanc foi criada para essa situação emergencial. Cumpriu um papel relevante, né? Sim, porque ela entrou com mais de 3 bilhões para todos os municípios brasileiros, sem exceção. Todos os municípios puderam alçar. Já Paulo Gustavo, que vem em seguida, ela vai trazendo os recursos do audiovisual, do cinema. Hoje tem um imposto chamado Codecine, que a cada vez que você veicula um vídeo, uma mídia por celular, por exemplo, pinga um centavozinho nessa conta, que engorda e depois foi distribuída, né, de uma maneira, estamos colocando de uma maneira mais resumida possível, democrática para todos os municípios do Brasil, os 5.700 municípios brasileiros, só possibilitando, o valor, né? Sim, esse valor ele varia de acordo com a população. Né? As menores populações recebem menos, as maiores recebem mais. Alagoas, por exemplo, todos receberam. E para que servia esse dinheiro? Exatamente. Para fazer cinema, para capacitar em cinema. É essa realidade hoje que a gente vê, o quantitativo, não é, de produções, Sim. reflete a lei. Sim, reflete uma política nacional que favorece, por exemplo, o audiovisual. O audiovisual, como qualquer outro segmento, precisa de política específica, sobretudo um segmento que requer muitos recursos para ser feito. Um filme, Gorete, é algo assim, é uma verdadeira gestação com parto. Mesmo que ele seja um curta-metragem, ele requer um esforço de equipe, ele requer uma concatenação de ideias e uma harmonia do interesse. Está sendo feita as filmagens, né, que muda completamente a sua dinâmica natural. Sim. Eu me sinto feliz porque tive também benefícios com a Lei Paulo Gustavo, porque o meu grupo de trabalho conquistou, por exemplo, agora o curta A Despedida de Mestre Pancho. E filmamos uma homenagem ao grande mestre que partiu durante a pandemia, mestre do fandango do Pontal da Barra, e realizamos um filme, um documentário em torno da figura dele e daquela tradição que vai chegar a 100 anos na cidade de Maceió. Um restrito histórico dos nossos folguedos populares. Sim, o Pontal da Barra e a Ipioca existem antes de existir Maceió. Tão importante historicamente eles são para nós. Eu acho que o Pontal da Barra é uma das maiores traduções da cidade de Maceió, entre o mar e a lagoa e aquela comunidade pesqueira de rendeiras e de pescadores. Uma pena ficar localizado tão próximo, tão próximo de do perigo. De um perigo, perigo das proporções que a gente sabe que pode haver. Exatamente. Né? Isso é uma comunidade em suspensão, por conta da proximidade com a Braskem. Mas, enfim, nós temos um audiovisual que eleva a autoestima e que é necessário que o alagoano conheça. Por isso que insistimos em dizer, Mostra Sururu, são 3, 4 dias de mostra. Precisamos, logicamente, sair para maiores espaços, talvez espaços públicos, para que o alagoano possa conhecer aquilo de tão forte que ele produz e que ele tem. Com protagonismo feminino, com capacitadores importantes, com realizadores extremamente afinados com a nossa terra e com a tecnologia que se usa no mundo para fazer cinema. Pois bem. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Perfeito. Estaremos de volta em 1 minuto.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o consultor e produtor cultural Vinícius Palmeira. Vinícius, o que representa economicamente o audiovisual nas proporções que nós temos aqui, que você acabou de relatar? O que representa economicamente a política de audiovisual no Brasil atualmente? E, notadamente, aqui em Alagoas. Bom, emprega mais de 300 mil trabalhadores na indústria do audiovisual e em Alagoas eu entendo que nós estamos na eminência da criação de um polo. Isso é fantástico. Acredito porque a resposta que é dada aos incentivos é muito positiva. A procura é grande. A procura é grande, é um mercado ainda muito comprimido, digo, é um mercado ainda fechado, que precisa se abrir mais, mas um mercado que contempla produtores importantes, distribuidores, como a Laursa, por exemplo, de Felipe Guimarães. Como se abrir mais? Para a gente mensurar, o que seria abrir mais? Políticas públicas para o setor, de incentivo ao setor. E isso nem sempre quer dizer eu tenho que ter o dinheiro. Não, eu tenho que buscar o dinheiro quando eu não tenho. E sempre entendo que o papel de um gestor é esse. Não é apenas... Né? Sim, nós temos várias questões. Por exemplo, para o caso de infraestrutura, Alagoas precisa de uma coisa chamada Film Commission. O que é uma Film Commission? É uma instituição que vai permitir, que vai trabalhar na atração de negócios do audiovisual para o Estado, assim como dar as condições para que o negócio audiovisual se dê na sua maior fluidez possível. Uma Film Commission, ela vai mostrar para o mundo que Alagoas é um lugar atrativo para se fazer cinema, que é bonito, que tem condições das melhores, que tem profissionais e que tem aqui umas cidades preparadas para reagir às demandas do cinema. Cenários múltiplos, né? Os cenários, não tenho dúvida. Agora, por exemplo, você precisa de autorizações da coisa pública para você usar o cenário público, as ruas, os locais de interesse de uma produção, que são os mais diversos. Você precisa dar fluidez à tramitação das exigências de natureza legal. Você precisa ter uma sociedade parceira, seja nos setores do que compõe o turismo, na hotelaria, ou na gastronomia, na mobilidade urbana, enfim. Uma Film Commission é uma instituição que ainda nós não temos. Temos agora uma experiência iniciante em Penedo, com o secretário Jair Galvão, que é extremamente dinâmico, e que levou para Penedo essa possibilidade. Então, nós precisamos disso aqui em Alagoas, porque é a solução para que a gente avance, a solução não, uma das condições para que a gente avance num segmento que esse Estado não pode mais ignorar. O audiovisual, ele movimenta economicamente cadeias produtivas, ele é de uma abrangência enorme na distribuição de setores, de cargos para trabalhadores, ele mobiliza uma indústria. E nós temos a condição de ser a semelhança de nosso vizinho Pernambuco, que cresceu e que ganha Cannes, e que tem cineastas como Kleber Mendonça, né, trazendo orgulho e divisa para o nosso país. Né? Um filme como Bacurau, o Aquários, mobiliza toda uma nação. Nesse contexto, cabe o empresariado entender, por exemplo, que cinema é um investimento promissor? Não tenho dúvida. Uma das nossas demandas é convencer o empresariado alagoano a investir em cinema. O cinema, ele tem uma dimensão quase que incalculável. Ele tem uma eternização do fato que ele aborda. Ele pode agregar valor ao investidor. Ele vai favorecer a imagem das empresas que apoiam o cinema. Isso ao redor do mundo. Isso não é um fato isolado, imagina. O mundo se comporta assim com relação ao audiovisual. E nós não podemos ficar fora disso. Nós somos parte integrante disso e estamos provando que temos competência para realizar. Pois bem, e com essa
condição de termos essa rede de capacitadores do audiovisual de Alagoas, isso abre portas tanto para o mercado do cinema propriamente dito, como das funções que são desempenhadas na realização de um filme, por exemplo. Sim, com certeza. É uma demonstração de capacidade do setor, um setor que tem instrutores, capacitadores, professores. Isso forma profissionais e isso permite a fluidez dos processos para a construção do cinema em Alagoas. Não é por falta de capacidade profissional que o nosso cinema não é mais pujante. Já sinto ele assim. E até digo que, nesses próximos anos, seremos surpreendidos com a intensificação da produção de cinema em Alagoas, oriundo dos incentivos da lei, do Arranjo Regional do Audiovisual, da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo. O Estado e os governos em geral não podem, seja em Maceió, seja no Estado, seja no interior do Estado, não podem recuarem diante do investimento ao cinema alagoano. O Estado e os municípios, os né? municípios, Sobretudo os sim, municípios. Os né? municípios, porque nós temos exemplo, Arapiraca tem se construído no polo de cinema. Parece pretensioso, não é. É assim, os polos nascem dessa forma, experimentando, vivenciando a prática de se fazer cinema de repente, na sua cidade. Sem sentir, já é. Né? Sim, e surpreende quando o mundo diz, opa, que coisa fantástica, que produto diferenciado, o que é isso, tão distante de nós. O cinema alagoano tem mostrado a nossa cultura, tem mostrado os nossos aspectos, tem mostrado quem somos de diversas formas. Às vezes lúdico, às vezes de uma maneira até mais agressiva, às vezes de uma maneira mística, ou seja, experimentando todo esse caldeirão que é a produção de cinema em qualquer lugar do mundo. Há otimismo. Sim, há otimismo, há dificuldades. E há dificuldades também. Há dificuldades e há, sobretudo, incompreensões, no meu ponto de vista. Que tipo de incompreensão? Há muita discussão entre o audiovisual e as gestões de governo, há questões de diálogos que precisam ser mais bem construídos. Perguntaram a mim por que você conseguia avançar com o audiovisual na sua época de gestão e um gestor disse a mim, a gente não avança. Bom, eu acredito que a fórmula, em qualquer situação, em qualquer segmento, é o diálogo. É necessário chamar o setor e conversar, entender suas demandas, as suas dificuldades, procurar ver como contribuir com suas propostas. Então, acredito que assim seja uma construção que permita o desenvolvimento do setor, sem dúvida. O desenvolvimento do setor, sabendo que isso, economicamente, para o Estado, é importantíssimo. Sim, com certeza. É mais uma vertente. Sim. E Geração grandiosa. de emprego, de renda, exatamente. É um produto que se eterniza, né? O cinema, ele não tem ele é atemporal. Ele atravessa os tempos todos, estamos vendo isso. Quando falamos em cenários, nós temos praias, nós temos o sertão, o agreste, serras, temos lugares frios, temos lugares quentes, temos um sertão que fica nebuloso no inverno à noite. Incrível. E que chega, como é um semiárido, né, que chega a temperaturas baixas. Temos festivais, esforços como de Sérgio Onofre em Penedo, para manter um festival de cinema que vem desde os anos 70. Enfim, temos muitas condições. Temos poetas, temos pessoas que escrevem roteiros, temos artistas brilhantes como Ivana Isa, que brilha no filme de Cacá Diegues. Temos Cacá Diegues, que é nosso e que já mostrou tanta coisa lá fora, né, e ganhou prêmios Pulverizou. e tudo. Sim, vive no Rio de Janeiro, a produção dele está lá, e nos traz Deus é brasileiro. Deus ainda é brasileiro, agora numa produção grande, aqui, realizada aqui nas nossas praias, nos nossos locais, e no nosso cenário, sobretudo os alagoanos. Falemos sobre os 120 anos de Nise da Silveira, uma produção inserida nesse contexto. Sim, bom, aproveitando esse contexto, né, e celebrando a memória da mais internacional das alagoanas, né? Bom, temos uma internacional, Marta, hoje rainha do futebol, mas antes dela,
Nossa Anísia da Silveira é um divisor de águas. Os métodos de tratamento quando se refere à saúde mental no país. Isso. Ela é um divisor de águas no tratamento da saúde mental. A partir dela, humanizou-se o tratamento aos transtornos mentais e ela é um orgulho, porque ela é a conexão entre as áreas da saúde e da cultura, que não é uma conexão muito simples, né? A gente se conecta muito bem com o turismo, com o esporte, com ações sociais, mas na saúde, nossa Nise nos dá essa abertura, essa oportunidade. Ela usou os nossos segmentos de pintura, né, as artes visuais, o artesanato, para tratar as pessoas com transtorno mental. A loucura passou a ter uma nova forma de se revolucionou nos métodos. Totalmente. Né? É chamada revolução por afeto. Entregar uma pessoa com transtorno uma tela, um pincel, e ela ir se acalmando a partir daquela prática que, a princípio, não se imaginava. A Nise da Silveira foi tão importante que ela lidou com o maior discípulo de Jung, o maior discípulo de Freud, Jung. Ela esteve na Suíça apresentando seus métodos. Ela é conhecida no mundo todo, é a mãe da terapia ocupacional. A partir dela, o mundo viu as terapias de outra forma. Tratamentos eram terríveis, eram torturas. Eletrochoques e torturas e coisas. Bom, há quem diga que alguns dos tratamentos são necessários para pessoas que têm alguns estados mais catatônicos, mas a Nise trouxe uma esperança de humanizada, usando o afeto como um viés na terapia. Então, isso traz dela toda um nome especial que revolucionou, né, esse mundo da terapia dos transtornos mentais. E 2025 é o ano da comemoração. Em 2025, nós estamos com o governo do Estado, a partir do vice-governador Ronaldo Lessa, e de instituições como a Uncisal, Instituto IADEC e várias instituições se adensando no programa que comemora nossa Nise de fevereiro até dezembro, desde o seu aniversário, que é no dia 15 de fevereiro de 2025. Nós precisamos mostrar à nossa escola, às nossas crianças, quem é Nise da Silveira. Eu tive a alegria de colocar uma escultura dela, quando estava na gestão, ali no corredor Vera Arruda. Ela está sentada numa cadeira com um gatinho no colo. Mas ainda assim não tem sido suficiente para que o alagoano entenda a grandeza desse personagem, personagem da nossa história, da nossa medicina, e que nos dá orgulho da nossa ciência, que nos orgulha à frente do mundo. Inclusive, queria aproveitar, que já estou aqui na TV Assembleia, de fazer um convite ao excelentíssimo presidente da Assembleia, deputado Marcelo Vitor, que já sei de sua sensibilidade para os nossos temas, para apresentar o programa a ele. Estamos tentando marcar uma audiência, deputado, para ele apresentar o programa, aonde queremos comemorar durante o ano de 2025 toda a trajetória, a obra, e apresentar para o Estado de Alagoas e para o mundo quem é nossa Nise Magalhães da Silveira. Pois bem, não pode passar em branco. De forma alguma. A programação é vasta, temos coisas bastante curiosas, como, por exemplo, nós temos um espetáculo que está sendo criado pela bailarina Maria Emília Clarke e seu esposo, um diretor artístico bastante importante, médico, Fernando Gomes, e chamamos de Nise e os Malucos Beleza, que é a junção da dança clássica, do jazz também, né? Com o bloco Maluco Beleza, do Hospital Portugal Ramalho. Que sai às ruas todo o período de carnaval. Todo ano, que tem uma mídia fantástica, porque é uma ação chamada niseriana, de você botar as pessoas num momento importante de festa, de tradição nossa, que é o carnaval, curtindo como qualquer cidadão tem direito, acompanhado lá pelos terapeutas. Adoram, todo mundo gosta, a cidade comemora aquilo. Então agora vamos colocar aquilo no palco com um dos balés mais prestigiosos aqui da nossa cidade, né, com a grande bailarina Maria Emília Clarke. Temos muitas ações durante o ano, congresso, enfim, ações com os CAPs,
E queremos convidar todo mundo, desde já, a ficar atento a essa agenda que vai acontecer durante o ano de 2025. Certamente. Vinícius Palmeira, foi um prazer recebê-lo aqui no Frente a Frente. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa e espero entrevistá-lo, bater esse papo, manter esse bate-papo nos próximos É uma meses. uma alegria sempre estar aqui, Gorete. Obrigada. Me chame quantas vezes vocês quiserem, estarei aqui para essa conversa ótima com vocês. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, Frente a Frente, aqui com você.